Então, gente, eu vou continuar a falar sobre as demonstrações financeiras. E eu vou falar sobre o famoso balanço, o balanço patrimonial, BP. De uma maneira rápida, para acabar com os mistérios, tá bom? Mas como eu posso definir de forma direta o que é o balanço patrimonial? Ele é o relatório que demonstra como está o patrimônio da empresa. E o que é o patrimônio? Nós vimos lá em contabilidade que o patrimônio é um conjunto de BDO, bens, direitos e obrigações dessa empresa ou dessa organização. Então a lei determina que no final do exercício, geralmente de um ano, a empresa tem que apresentar o balanço patrimonial. Mas que lei é essa? É a lei das SA, lei das sociedades anônimas, a lei 6404 de 76. Só que ela teve o seu texto modificado, aprimorado pela lei 11.941 de 2009. E essa lei diz que o balanço tem que ter duas colunas. O ativo, formado pelos bens e direitos, e o passivo, formado pelas obrigações. O passivo exigível com as obrigações para com terceiros, pessoas que não são sócias da empresa, e o PL, patrimônio líquido, onde estão as obrigações para com os sócios, os proprietários, os donos da empresa. Para entender melhor isso, eu sugiro que você recorra às aulas de contabilidade, mas eu vou falar claramente o que for preciso. Olhando o balanço, nós conseguimos ter um retrato da situação patrimonial da empresa. Ver como a empresa está. Só que a lei padroniza como o balanço patrimonial tem que ser. A lei padroniza os nomes das contas e a ordem dessas contas aparecerem no balanço. Então, a lei determina que o ativo tem que se dividir em ativo circulante, onde estão os bens e direitos de curto prazo, e ativo não circulante, que é subdividido em ativo não circulante RALP, realizável a longo prazo, ativo não circulante investimentos, ativo não circulante imobilizado e ativo não circulante intangível. Já no passivo, nós temos o passivo circulante, com as obrigações para com terceiros de curto prazo, e o passivo não circulante, com obrigações para terceiros de longo prazo. E o PL, patrimônio líquido, onde eu vou registrar as obrigações da empresa para com os sócios. E o que é isso, gente? Curto prazo e longo prazo. Vamos entender. Vamos supor uma situação aqui. Em 31 de dezembro de 2010, a empresa vai registrar o balanço dela. Vai contabilizar o que ela tem de bens, o que ela vai ter de direitos a receber, o que ela vai ter de obrigações a pagar nos anos seguintes. Tudo que ela tem que receber até dia 31 de dezembro do ano seguinte, 31 de dezembro de 2011, é considerado de curto prazo. Já os direitos e obrigações que ela tem que receber ou pagar depois do final do ano seguinte, de 2012 em diante, 2012, 2013, é considerado de longo prazo. Aí alguns vão poder perguntar, mas existem direitos a receber em mais de um ano? Claro que sim. Vamos supor que a empresa vendeu para um cliente com um prazo de pagamento de 60 meses. 60 meses não são 5 anos? Esse prazo vai ultrapassar o ano seguinte. Então, todos os direitos e obrigações que vencem até o final do ano seguinte são de curto prazo. E o que vence depois do final do ano seguinte é de longo prazo. Eu fiz o balanço aqui em dezembro de 2010. Tá? Os direitos e obrigações a vencer no ano de 2011, aqui é de curto prazo. Já os direitos e obrigações a vencer daqui em diante, 2012 em diante, após o final do ano seguinte, é de longo prazo. Então, vamos ver essas contas em mais detalhes? O primeiro grupo do ativo é o ativo circulante. E que contas nós vamos ter no ativo circulante? Nós vamos ter as disponibilidades, tá? Contas que têm uma maior liquidez, que vão virar dinheiro mais facilmente. Dinheiro esse que vai estar disponível, por isso que esses bens com maior liquidez são chamados de disponibilidades. E que contas são essas?
são os recursos financeiros mais imediatos, como caixa. O que é caixa? Caixa é o dinheiro em espécie que a empresa possui. Bancos, conta movimento, que são valores em conta corrente que a empresa movimenta. Aplicações financeiras de curto prazo, que vão poder ser logo sacadas, ou seja, o dinheiro no caixa da empresa ou no banco. Além disso, fazem parte também do ativo circulante os créditos de curto prazo, que são direitos de curto prazo, dinheiro a receber até o final do ano seguinte, do exercício seguinte. Por exemplo, a conta clientes é o direito de receber de clientes, direito esse decorrente das vendas. Você vendeu, o cliente tem a obrigação de pagar e você tem o direito de receber. E fazem parte também do ativo circulante os estoques. Estoque de quê? Das mercadorias que vão ser vendidas, ou de mercadorias utilizadas em serviços, ou de matéria-prima utilizada na fabricação de um produto. Esse é o ativo circulante, formado pelos bens com alta liquidez e pelos direitos de curto prazo. E o nome é circulante por quê? Porque esses bens e direitos circulam rapidamente no mercado. Você paga com o dinheiro do caixa, depois você vende mercadoria, recebe no curto prazo, o dinheiro circula. É o ativo circulante. E o ativo não circulante? Ele vem logo abaixo, tá? São os bens e direitos com menor liquidez. São direitos que irão vencer no longo prazo e que só vão virar dinheiro após o sinal do exercício seguinte. Esses bens e direitos de longo prazo formam o ativo não circulante, que vai se dividir em 4 subgrupos. O primeiro subgrupo é o ativo não circulante realizável a longo prazo, que são direitos a receber no longo prazo, como nós vimos após o término do exercício seguinte. Por exemplo, duplicatas de longo prazo, aplicações financeiras de longo prazo, que só vão vir para a empresa após o final do exercício seguinte. O outro grupo do ativo não circulante é o ativo não circulante investimentos. Não é o investimento em aplicações financeiras. Isso aí vai estar aqui, tá? Aqui são bens de renda. Por exemplo, um imóvel que a empresa aluga e ganha uma receita. Esse imóvel tem um valor que vai ter que ser lançado no balanço. Tá? Nós podemos citar também participações de outras empresas. São bem comprados com a finalidade de investir, mas eles não são fáceis de vender. Eles têm uma baixa liquidez, por isso eles estão no ativo não circulante, investimentos. Outro grupo do ativo não circulante é o ativo não circulante imobilizado, que é o quê? São bens e direitos essenciais para a manutenção das atividades da empresa, como o imóvel onde a empresa funciona, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios. São também ativos não circulantes, porque eles não têm alta liquidez, eles têm uma baixa liquidez. Para você vender um veículo, um equipamento, é mais difícil e demorado. É o ativo não circulante imobilizado. Atenção, porque o imobilizado não é formado só por imóveis, ele é formado também por bens móveis, essenciais para manter a atividade da empresa. O nome é imobilizado, mas ele é referente a imóveis, móveis, equipamentos. E o último grupo do ativo não circulante é o ativo não circulante intangível, que é o quê? São bens não materiais, incorpóreos, intangíveis, que não possuem corpo, matéria, mas que possuem valor e são essenciais para as atividades da empresa, como, por exemplo, marcas, direitos autorais, patentes, licenças. Então, essas são as contas do ativo. Ativo circulante e ativo não circulante. E as contas do passivo? O passivo pode ser dividido também em passivo circulante e passivo não circulante. O passivo circulante é formado pelas obrigações de curto prazo, como, por exemplo, salários a pagar, tributos a recolher, como nós já vimos, tributos a pagar, a recolher aos cofres públicos, dívidas com fornecedores, que a empresa tenha que pagar até o final do próximo ano, empréstimos e financiamentos, leasing, que é uma espécie de aluguel com opção de compra no final, mas que é um aluguel, ou seja, uma obrigação a pagar durante o próximo exercício. Todas essas obrigações de curto prazo. E o passivo
não circulante. Ele é formado por esses mesmos tipos de obrigações para acontecerem, só que no longo prazo, ou seja, após o término do exercício seguinte. No exemplo que nós vimos lá, 2012, 2013, 2014. E depois o balanço segue apresentando o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é formado pelas obrigações da empresa para com os sócios, como, por exemplo, a conta capital social, onde é registrado o capital investido na empresa pelos sócios. Outra conta do PL pode ser a conta reservas, que é uma parte do lucro que permanece na empresa, que os acionistas decidem não retirar da empresa. Vamos ver aqui, então, um exemplo simplificado de um balanço patrimonial. No ativo, nós temos o ativo circulante formado por 12 mil de disponibilidades, que é o dinheiro em caixa ou bancos, clientes, que é o direito de receber de clientes, de 48 mil, e o estoque de mercadorias no valor de 50 mil. No ativo não circulante, nós temos direitos realizáveis a longo prazo, no valor de 10 mil, ativos com finalidade de investimento, no valor de 20 mil, o ativo imobilizado, no valor de 70 mil, imóvel onde a empresa funciona, móveis e utensílios, etc., e o ativo intangível, no valor de 30 mil, totalizando 240 mil. Já no passivo, nós temos o passivo circulante com fornecedores no valor de 50 mil, obrigações para com fornecedores, né? Salários a pagar, que é uma obrigação também no valor de 30 mil. E no passivo não circulante nós temos financiamentos de longo prazo no valor de 20 mil. E no patrimônio líquido nós temos o capital social no valor de 100 mil e reservas de lucro no valor de 40 mil, totalizando também 240 mil. E o total do ativo tem que ser mesmo igual ao total do passivo. Tem que haver um equilíbrio entre os dois lados do balanço. Por isso que é chamado de balanço patrimonial, porque existe um balanço, um equilíbrio entre os dois lados. Então nós tivemos nesse vídeo uma visão geral do balanço patrimonial, que demonstra o ativo, que são os bens e direitos que a empresa tem, o passivo exigível, que são as obrigações para com terceiros, e o patrimônio líquido, que expressa o resultado financeiro da empresa. E eu espero ter compartilhado um conteúdo importante para vocês. Mandem, por favor, comentários e sugestões, e se você gostou, curte e dá um like aí embaixo. Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.